Pai do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a paz do Senhor possa reinar em seu coração e sua vida nesse dia de hoje, amém? Mais um vídeo aqui no canal Evangelho Cristocêntrico, para edificar tanto a minha como a sua vida, para que juntos nós possamos crescer tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e aprender essa preciosidade do Evangelho, que é o amor de Cristo derramado sobre nossos corações, amém? Antes de começar essa pequena ministração, eu gostaria de lembrar os irmãos e as irmãs para não se esquecer de se inscrever no canal. Clica aí no nome Inscreva-se, ao lado do nome Inscreva-se tem um sininho. Acione o sininho para quando eu postar algum vídeo aqui no canal você receber a notificação no seu tablet, celular, notebook ou qualquer meio de comunicação, amém? E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais para que outras pessoas também sejam edificadas e sejam alcançadas por esse precioso Evangelho pela graça de Cristo Jesus. Amém? E na descrição do canal, desse vídeo abaixo, vai estar 2 canais parceiros. Gostaria que você clicasse aí nesses links e entre nesses canais desses homens de Deus e se inscreva. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e veja os conteúdos robustos que tem nesses canais aí desses homens de Deus. Amém? Amados, gostaria de deixar uma ministração para os irmãos, para as irmãs e principalmente para os jovens. Um despertamento espiritual. Estamos de uma época, nesse século XXI, a qual a maioria dos jovens evangélicos estão fazendo vergonha ao Evangelho de Cristo. Estão vivendo de uma maneira promíscua a sexualidade, uma maneira carnal, uma maneira, amado, que está envergonhando a Cristo Jesus. E neste vídeo eu quero deixar um despertamento para você. Uma palavra de Deus para a sua vida, que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Eu vos escrevi, meninos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita dentro de vós, e já venceste o maligno. Aqui o apóstolo João escrevendo uma carta à igreja. E aqui ele está falando sobre os jovens. Olha o que ele fala: Eu vos escolhi, jovens, porque já venceste o maligno, e a palavra de Cristo habita dentro de vós. Porque os jovens vencem o maligno? Porque a palavra de Cristo habita dentro de vós. O que eu vejo hoje, amado, no século XXI, jovens não bíblicos. Jovens que não amam a palavra de Deus. Jovens que não passam tempo orando, buscando, estudando as Escrituras. Jovens, amados, que não conseguem passar 5 minutos debruçado no Santo Livro e querer aprender mais do seu Cristo, que resgatou do seu pecado. Jovens que não têm mais amor à oração. Jovens que acordam de manhã e passam a manhã, a tarde, a noite em entretenimento, em redes sociais e não tem 1 minuto, 1 milésimo de segundo para com Deus. Jovens carnais, jovens que vivem a vida de qualquer maneira. Jovem que não tem a mentalidade de Cristo, que não pensa no reino, mas pensa nas coisas fúteis daqui da terra. Jovens que não podem ficar 1 mês sem namorar, 1 mês sem beijar na boca. Jovens que pensam nas coisas aqui deste mundo, que vivem as coisas deste mundo como seu prazer supremo. Não são jovens espirituais. Não são jovens cheios do Espírito. Não são jovens, amados, como Davi, que foi um jovem ungido a rei de Israel. Não é jovem como José, que foi levado cativo ao Egito. E lá ele fez a diferença e virou governador segundo do rei. Não é jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram levados para a Babilônia e lá fizeram a diferença. Não é jovens, amado, como Tito, como Timóteo, Estevão, que foi o primeiro mártir do Novo Testamento. Não. Se você for comparar os jovens da Bíblia e os jovens agora do século XXI, amados, dá vergonha. E aqui o apóstolo João está dizendo: olha, jovens, ei você, eu vos escolhi. Por quê? Porque sois fortes e já venceste o maligno.
E a palavra de Deus, ele habita dentro de nós. Sabe por que jovens não conseguem vencer pecados? Sabe por que jovens não conseguem viver seus conflitos internos? É porque não são jovens bíblicos. É porque não são jovens que passam horas meditando nas Escrituras. É porque são jovens, amado, que não têm uma vida regrada de oração. São jovens que vão para a igreja atrás de entretenimento. São jovens que vão para a igreja atrás de satisfazer seu ego humano. E, infelizmente, algumas igrejas estão oferecendo isso. Há uns dias atrás, eu estava estudando sobre uma palavra chamada pragmatismo. E me chamou muita atenção. O que quer dizer pragmatismo? É um método que você usa, importante que dê certo. Não importa que aquele método é certo ou é errado, ou se é pecado ou não. O importante é que dê certo. Um exemplo. Um pastor ou um líder de jovem, vou dar um exemplo de líder de jovem, que usa métodos mudando para atrair jovens do mundo para a igreja. Não importa se aquele método está na Bíblia ou não. O importante é que encha a igreja de jovem. Isso é chamado de pragmatismo. E está entrando em muitas igrejas. Sabe por que existe jovem tão carnais da igreja? É porque não está sendo atraído pela cruz. Não está sendo atraído por Cristo. Está sendo atraído pelo método de pragmatismo. É por isso que os jovens estão fazendo vergonha ao Evangelho de Cristo. É porque as coisas que estão sendo usadas para atrair esses jovens não são a Bíblia, não é Cristo Jesus, mas as coisas carnais que satisfazem os seus próprios egos humanos. E aqui o apóstolo João está dizendo, jovens, que vocês são fortes. Nilson, existem jovens compromissados com a palavra bíblica? Existe, mas são minoria. A maioria dos jovens brasileiros, amados, são carnais. A maioria dos jovens brasileiros vivem uma vida de sexualidade. A maioria dos jovens brasileiros, amados, vivem uma vida de qualquer maneira. Como se Cristo não fosse voltar. Ei, jovem, se a morte bater na sua porta hoje, para onde você vai? Ei, jovem. Vamos meditar aqui numa palavra que está escrito em Salmo 119. Salmo 119, versículo 9, que diz assim: como purificará o jovem seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Como purificará o jovem seu caminho? Observando o santo livro, o Evangelho de Deus. Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, jovem, como você vai conseguir vencer o pecado? Vencer a sua fraqueza, vencer seu velho homem, vencer os pratos que o mundo te oferece. Você tem que ser um jovem bíblico, observando a palavra, os preceitos do Senhor. Assim você purificará o seu caminho. Para encerrar, amados, gostaria que vocês abrissem Eclesiastes 11:9. Eclesiastes 11:9, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se o desejo do teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas sabe que todas as coisas Deus te trará juízo. Aqui é Salomão, na sua velhice, ele escrevendo esse livro de Eclesiastes. Depois de aprontar muito, ele escreve esse livro aqui. Sabe o que Salomão está querendo dizer para nós jovens? Olha, vive segundo o seu coração. Pode viver de qualquer maneira. Pode viver a sua vida de pecado. Pode ser um cristão de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira, andar de qualquer maneira, pecar, namorar, ficar, farrear. Pode fazer isso. Mas sabe de uma coisa: Deus trará juízo todas as coisas. Está entendendo? Deus trará juízo a todas essas obras promíscuas que você está fazendo, jovem. Pode fazer o que você quiser, mas aquele grande dia
no dia do julgamento, no dia de nós prestarmos contas a Deus, Deus dará juízo a cada obra que você fizer aqui na terra. E hoje é um despertamento para você. Faça a diferença. Se levante, se ergue, jovem. Tome a posição, queira Cristo, busque a verdade, e essa verdade vos libertará. Clame por um avivamento. Não aceite essa vida de pecado que você está vivendo, essa decadência espiritual que você está vivendo, mas se levante e seja diferente. Seja uma raça diferente. Faça a diferença em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Que Deus possa despertar isso no seu coração, jovem. Gostaria que você compartilhasse para todos os jovens do seu contato, para que eles sejam edificados e que haja um despertamento espiritual na vida desses jovens. Ó jovens, queira ser cheio do Espírito Santo. Queira desfrutar das grandezas de Deus. Queira ser jovens de oração. Jovens que passam 2, 4 horas, 1 hora, 5 horas de relógio em oração. Eu não conheço jovem ainda que fazem isso. Eu sou jovem, eu não vou dizer a minha idade, mas eu sou jovem. Mas eu nunca vi na minha juventude toda que eu passo ver um jovem de oração que busca a Deus incessantemente, que tem oleira nos seus olhos de tanto orar, tanto buscar a Deus. Não tem. Eu creio que em vida o Senhor me dará a oportunidade de poder encontrar esse jovem e poder abraçar ele. Então, jovem, faça a diferença. Você no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, faça a diferença. Saia mais de redes sociais, saia mais de Facebook, Instagram, WhatsApp, fazendo coisas fúteis e vai buscar Deus. Se reserve com Deus. Diga a Deus, eu quero ser cheio. Deus, eu quero impactar essa geração. Deus, eu quero fazer diferença. Deus, eu quero pregar o Evangelho. E quando eu pregar, vidas serão alcançadas por meio da graça irresistível de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando pelo outro, buscando a Deus, se consagrando em nome de Jesus. Tá? Um abraço, que Deus abençoe.